E aí, gente boa, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Você e Deus. Aqui é o Marcelo quem fala. E voltamos aqui com mais um vídeo para falarmos sobre panorama bíblico. E dessa vez, então, o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento, o quarto livro dentro do Pentateuco, que é a primeira divisão do Antigo Testamento. E vamos a algumas informações. Aqui o papo é reto, vamos direto. Algumas informações. O autor do livro, Moisés, tradicionalmente considerado Moisés, o autor do livro. A data, ela é de cerca de 1400 a.C. O tema do livro, o que ele trata, sobre o que ele fala? Ele fala sobre a presença guia de Deus na viagem do Sinai, lá no Monte Sinai, para a Transjordânia. Então, toda a caminhada do povo de Israel, né, no deserto, é o que trata o livro. As palavras-chave do livro são censo, murmuração, pureza e tabernáculo. O propósito do livro: ele registra a caminhada de Israel do Monte Sinai até Moabe. Ele retoma o curso interrompido lá em Êxodo capítulo 40, versículo 17. Ele fala da incredulidade do povo de Deus e o castigo recebido, ou seja, aquela geração não alcançou a terra prometida. Então, nessa caminhada no deserto, muitas pessoas acabaram reclamando, queriam voltar lá para o Egito, viviam reclamando com Moisés: não, porque lá no Egito a gente tinha cebola, a gente tinha pão, a gente tinha água, tinha legumes, tinha tudo, né? Mesmo com a escravidão. E então Deus decidiu ali, a partir de agora, então, muitos aqui não vão entrar na terra prometida, tá? E aí Deus segurou eles no deserto ali durante 40 anos, e muitos morreram, e somente um grupo acabou entrando na terra prometida. O livro não quer somente narrar histórias, mas sim transmitir uma mensagem. E a pergunta é a seguinte: como realizar o projeto de Deus? Tá? Então, a mensagem seria: como realizar o projeto de Deus? Nesta busca, a Arca da Aliança, guarde essa expressão, a Arca da Aliança, tem um papel importante. Tá? Então, a Arca da Aliança tem um papel importante nessa caminhada no deserto dos 40 anos. Nessa busca também existem muitos conflitos, desânimos e fraquezas. Exemplo, capítulo 16. Luta contra a tentação de voltar para a escravidão do Egito. Né? Olha só quantas lições interessantes, ó. Na nossa caminhada cristã, na nossa jornada nessa terra, a gente passa por muitos conflitos, muitos desânimos e muitos momentos de fraqueza também. Então esse livro ele vai nos ajudar e mostrar como é que Deus trabalha na vida da pessoa que anda com ele, por meio dessas situações da vida, tá? A luta contra a tentação de voltar para a escravidão do Egito. Então muitas pessoas às vezes têm vontade de voltar atrás, voltar para o pecado, voltar para a escravidão do pecado. Então o livro retrata isso na vida do povo de Israel. A luta contra o perigo de se acomodar aos sistemas existentes e não seguir o projeto de Deus, tá? Andar com Deus é mais difícil, então eu vou ir por esse caminho aqui, pegar esse atalho que eu chego mais fácil lá. Mas muitas vezes o caminho mais curto, ele acaba se tornando o pior caminho, tá? Por quê? Porque às vezes Deus trabalha com a gente numa situação mais difícil, mais longa, mas o aprendizado, o crescimento, o amadurecimento que tem é melhor, tá? E com certeza, quando é Deus trabalhando na nossa vida, jamais a gente vai sair no prejuízo, vai sair sempre no crescimento. Então a luta contra o perigo de se acomodar aos sistemas existentes e não seguir o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus aqui através do livro de Números, em todo o Pentateuco? É formar uma sociedade justa, fraterna e livre, e ao mesmo tempo bem responsável. Então esse era o projeto de Deus para o povo de Israel lá no Pentateuco, né? Desde a saída do Egito. Então Deus queria formar uma sociedade justa, fraterna e livre, e responsável. Para alcançar esta finalidade, precisa-se de educação. Então precisava ser instruído, orientado, informado, de amadurecimento, aprender com as situações, e uma disciplina espiritual, andar verdadeiramente com Deus, tá? Por isso que foram dadas as leis civis, as leis cerimoniais, os 10 mandamentos, para que o povo pudesse andar com Deus, andar em disciplina espiritual.
As generalidades do livro são as seguintes. O nome do livro em hebraico, Bamidbar, significa no deserto, continuação do livro anterior. Em grego, aritmoi, que significa números, indica a contagem do povo, o recenseamento ou uma numeração. Este livro abrange um período de 39 anos no deserto, que vai de 1490 a 1451 a.C. O esboço simplificado do livro é o seguinte, está dividido em 3 partes, tá? Nesse esboço simplificado, ele está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 9 é a preparação para a partida do Monte Sinai. Do capítulo 10 ao 19 são as peregrinações pelo deserto, ou seja, o que esse povo passou, as experiências que o povo de Israel teve no deserto, tá? Situações que eles passaram no deserto. E do capítulo 20 ao 36 é a viagem à Transjordânia, a continuação da viagem, tá? Então de um ponto para outro. Quais são os destaques do livro? Ele fala sobre 2 gerações. A primeira geração era formada pelas pessoas com mais de 20 anos, que morreram no deserto durante a peregrinação de quase 40 anos. Lembra que eu falei antes? Então teve um grupo que murmurou ali, uma turma que murmurou. Deus disse, a partir de agora, vocês vão andar nesse deserto aqui até quando eu quiser, dando um exemplo, né, parafraseando. E esses que reclamaram vão morrer todos no deserto, somente os mais jovens é que vão chegar lá, sabe? E a segunda turma, a segunda geração, era formada pelos jovens com menos de 20 anos e pelos que nasceram no deserto, entraram em Canaã. Os 40 anos no deserto significaram punição para a geração antiga e educação para a nova geração. Ou seja, Deus trabalhou em 2 frentes no livro de Números. Ele puniu os murmuradores, né, o povo mais antigo, mais velho, e ensinou, instruiu, educou os mais novos para a entrada então na Terra Prometida. O livro também narra 2 censos, um no início do livro e um no final. E esses censos eles demonstraram o sustento que Deus conferiu ao seu povo mesmo no deserto. As murmurações também são algo de grande destaque no livro de Números, tá? Por exemplo, em Êxodo e Números foram registradas as seguintes murmurações, então também em Êxodo tinha isso. Diante do exército de Faraó, quando estavam lá de frente para o Mar Vermelho, então eles viram o exército de Faraó vindo atrás, e eles começaram a reclamar com Moisés, que eles preferiam ter morrido no Egito do que estar naquela situação. A reclamação pelas águas amargas, né, lá chamada Mara, pela falta de alimento, também era uma reclamação que eles faziam seguida no livro, pela falta de água e pela provisão do alimento, e até mesmo pela liderança de Moisés houve muita murmuração, muita reclamação. Tá? E como é que Deus trabalhou essas murmurações? Então, uma observação que eu fiz aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. As respostas de Deus quando o povo reclamava, elas variavam entre a provisão de água e alimento, mas também o juízo sobre o povo ingrato. Então Deus ele respondia a reclamação do povo, ele dizia para Moisés, vai lá e manda o povo ficar assim que eu vou mandar água. Manda o povo se ir dormir que amanhã de manhã vai ter comida para eles. Mandava o maná, mandava as codornas. E aí, volta e meia, ele diz assim, a partir de agora então eu vou punir esse povo aí. É muito reclamador. E aí Deus punia, então às vezes acontecia várias coisas lá, fogo caía do céu e queimava todo mundo. E as cobras picavam, as serpentes picavam no deserto, então devido à reclamação do povo. Então Deus castigava também o povo. Isso nos ensina que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de provisão, mas Deus também é um Deus de justiça. Tá? O amor de Deus ele está extremamente ligado à justiça de Deus. Deus conhece cada um de nós e sabe como nós somos, e sabe quando nós temos que receber algo dele, mas também ele sabe como tratar também a disciplina no seu povo, tá? Trazer o juízo sobre o seu povo. Então este é o livro de Números, tá? Que essas informações possam te abençoar. Lembrando mais uma vez aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você está interessado em aprender mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E se você conhece alguém também que deseja conhecer mais a Deus por meio da sua palavra, compartilhe com ela esse vídeo, nos ajude para que os vídeos possam chegar a mais pessoas. E não deixe também de
olhar os outros vídeos do canal. Já tenho aí mais de 50 vídeos no canal e tenho certeza que cada reflexão, cada mensagem, cada estudo ele vai abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.